Então, aí depois de cobrir toda a barba, bigode, refazendo todos esses espaços, nós esperamos secar. E aí depois que nós fazemos esse batidinho da pluminha em volta do chapéu. Porque primeiro é necessário pintar os olhos para depois fazer essa pluminha. E eu já, para adiantar, eu já refiz aqui, porque como eu disse, quando nós fizemos a primeira demão dessa pluminha, é necessário passar uma demão, esperar secar um pouquinho, para depois dar a segunda demão. Então aqui eu dei já a segunda demão. O que que é? Eu vou fazer aqui no chapéu, é só pegar a tinta branca e refazer. Muito simples, não tem nenhum segredo. A única coisa que nessa segunda demão, que nós vamos dar desses batidinhos em volta do chapéu, da pluminha em volta do chapéu, nós vamos jogar um pouquinho de azul celeste. Já tenho até o azul aqui do olhinho, ó, você joga um pouquinho e refaz bem, porque assim, essa pluminha ela é branca, ela não é azul, é apenas uns reflexos de azul, olha. Você vem com a tinta branca, com um pincel sujo de azul e vai refazendo toda essa cobertura aqui da touquinha dele. E refaz todo em volta da manguinha, do punho, refaz em volta do pompom, do chapéuzinho. Você refaz tudo isso aqui, muito cuidado assim também no cair, aparecendo um pouquinho do cabelo. Enquanto a nossa barba seca e o nosso bigode seca, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar continuidade. Então eu comecei a dar início no tijolinho, que também é muito fácil. Porque esse tijolinho, como nós temos o fundo vermelho, nós vamos aproveitar, deixar ele vermelho. Eu só vou fazer um escurecimento em um dos lados. Eu vou usar em um dos lados do tijolinho, eu só vou escurecer em um dos lados. Eu vou usar o pincel 454, número 14, porque ele é um pouquinho mais largo para fazer isso. Eu pego a tinta azul marinho, eu vou usar azul marinho, porque depois com o fundo vermelho ele fica quase preto. Eu vou pegar um mingauzinho, pegando pelas beiradas, olha, assim. Eu vou colocar na divisão do tijolinho, do lado esquerdo do tijolinho, e vou passar um risco. E o excedente eu puxo pro centro. Vou fazer novamente, ó, peguei o mingauzinho, o excesso, a bolotinha de tinta na divisão do tijolinho, e o excedente eu puxo para dentro. Não faz mal que borra, que nós vamos depois, aqui ó, no contorno aqui, excedente, puxo para dentro. Vou fazer mais uma vez aqui embaixo. Ó, eu venho na divisão do tijolinho, onde está o risco, que eu vou riscar, né? Que no caso aqui já está até com branco, e eu puxo excedente. Eu vou na divisão do tijolinho do lado esquerdo. Eu pego do lado esquerdo do tijolinho e puxo. Olha, você vê que fácil? Não tem segredo. Num tijolinho pintado num tecido branco já é diferente. Nós temos que dar fundo, mas nós vamos aproveitar essa nuance do vermelho de baixo para fazer aqui, ó, divisão. Puxo e aí eu vou formando os gominhos do tijolinho. Porque depois, para fazer a neve entre meio dos tijolinhos, é a coisa mais fácil que tem. E dá um efeito lindo em cima do vermelho. Isso aqui, porque não sei se vocês observaram, mas isso aí é uma regra. Quando você pinta no tecido escuro, você tem que deixar predominar o branco. Não se pinta flores, por exemplo, flores amarelas, flores de tonalidade clara, rosinha, cor-de-rosa, num tecido escuro, porque ela vai sumir. Você tem que predominar, você tem que procurar flores que tenha branco, bastante branco, como por exemplo margarida, né? Ela tem bastante branco. Aí depois que você completou esse tijolinho, bem fácil, ó, pegou, passou na divisão do tijolinho e puxa para dentro. Passou na divisão do tijolinho, puxa para dentro. Completou todos os tijolos, nós vamos fazer a neve desse tijolo, que é a coisa mais fácil. Enquanto isso, a nossa barba, nosso bigode do Papai Noel está secando, né? A neve, eu uso a tinta dimensional relevo 3D. Ela é alto relevo, não é a tinta puff.
Nesse caso não é legal a tinta puff, porque quando você passa, porque a tinta puff, para quem não conhece, você passa e depois você tem que pegar com o ferro de passar roupa, passar pelo lado avesso para ela expandir, aí ela levanta, ela cresce. Agora, nesse caso, eu não tenho interesse que ela cresça, eu só quero delimitar os entremeios do tijolinho. Então eu uso a dimensional relevo 3D. Essa aqui é da Acrylex, mas tem de várias outras marcas. Ela tem uma ponta ótima para isso. E você pode fazer, olha, não tem nenhum segredo. Porque você, inclusive, você pode tremer. Porque, por exemplo, às vezes você treme, mas isso fica um charme. Porque dá a impressão da neve. A neve não é toda tremidinha. Aí você faz toda essa divisão dos tijolinhos, ó, bem desigual, bem falhado, pode falhar, ó. Como, por exemplo, agora eu estou tremendo, né? E fazer um vídeo para o YouTube dá nervoso. Eu estou nervosa. E agora, mesmo tremendo, é legal, olha, fica todo tremidinho, fica bacana. Essa grande... Aqui não precisa tanto que nós vamos vir com uma neve ali. Aqui, olha. Aí você faz, com o dimensional relevo, você faz todas essas divisões, inclusive cobre. O carbono, que nós não passamos um carbono branco, às vezes aparece o carbono aqui, ó, tremendo. Pode tremer, é bacana o tremer aqui, que a neve, quando fica, que cai nas casas, que fica, isso aqui dá um efeito lindo, lindo, lindo. Como eu disse, o branco sobressaindo num tecido escuro, o branco tem que sobressair. Isso aqui dá um efeito lindo, a neve. Os batidinhos do pompom do Papai Noel. Isso dá um efeito lindo, lindo. E vai cobrindo assim todo o tijolinho, para depois irmos na barba, terminar a barba, esperando secar aquela primeira demão de branco. Aí nós terminamos a barba. Então, depois de secar a barba e o bigode do nosso Papai Noel, nós vamos com a reposição de tinta nesse espaço, porque nessa altura já aparece bastante da parte vermelha embaixo. Então eu pego a tinta branca, é importante que ela esteja bem aguadinha, bem molinha. Se ela tiver um pouco dura, você usa o diluente para tinta de tecido, você pinga uma gotinha do diluente na tinta branca, você mexe bastante, mexe bastante para misturar, mexe bastante com o próprio pincel. Porque é importante agora na barba que essa tinta esteja bem molinha, bem fácil de aplicar. Porque a tinta branca, geralmente, ela endurece. Ela endurece mais do que qualquer outra tinta. Aqui eu até já dei um começo e você vai refazendo, olha. Aí eu vou fazer aqui no cantinho, que é o cabelinho. Simplesmente molha o pincel 422, o 0, aquele de liner, aquele que tem um pelo bem compridinho. Você molha ele na tinta aguadinha e vai puxando. É muito fácil. Não precisamos complicar, fazer uma barba, porque a nossa barba aqui também é um espaço pequeno. Se fosse um Papai Noel, aí nós poderíamos usar, no caso, outros pincéis. Mas aqui é só refazer, ó. Aqui onde fica em cima do ombro, você vai puxando assim, você põe aqui assim e vai puxando. Vai dar a impressão dos cabelinhos, soltando os cabelinhos aqui. Em cima do ombro, em cima do bracinho, que a barba do Papai Noel é grande. E você deixa o bigode por último. Você cobre todo esse espaço. Aqui embaixo, você começa assim de baixo, vai puxando e vai tentando fazer os fiozinhos aparecerem tudo desigual aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai cobrindo todo esse espaço. É um serviço, por isso que eu adiantei. Até já fiz metade, porque conforme onde você vê que aparece um vermelho, você vai ó. Você põe o pincel e puxa, põe o pincel e puxa, ó. Põe e puxa. Primeiro você passa todo branco, ó. Cobrindo todo aquele onde você vê vermelho aparecer embaixo. Cobriu todo vermelho, passou. Aí, mais perto do bigode, assim, você joga um pouquinho de azul celeste, que você dá uma nuance
de azul, igual as pluminhas do pompom, do gorrinho. Você dá uma nuance de azul, bem pouquinho. Não pode que a barba do nosso Papai Noel. Aí você vê que ficou muito azul, você vai refazendo, ó. Todos os cabelinhos, é muito fácil, ó. Põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, vai, cobre todinho. Aí quando chegar no bigode nós vamos dar movimento nele. Aí nós fazemos uns traçados mais longos, assim, olha. Veja aqui, ó, um traçado, eu venho junto do nariz e eu coloco o pincel e puxo mais longo, ó, cobrindo todo esse vermelho aqui. Depois que eu passar o branco, você vem com azul. O azul aqui por baixo e uns leves reflexos de azul, ó, no bigode, ó. O bigode fazendo esse movimento, não para baixo. O bigode fazendo esse movimento. Aí você deixa secar. Tem que secar bem esse aqui, para você vir com a boca. Porque a boca fica debaixo do bigode. Eu não vou esperar secar agora, porque não dá tempo, né? Mas eu vou só mostrar. A boca agora ficou toda tampada, né? Eu até vou pegar, que é só uma... Olha, você pega o 422 mesmo, 0, você molha ele na tinta vermelha e faz uma espécie de uma curvinha, mas bem pouquinho, e aí você vai mesclando com o branco aqui, olha, fazendo o lugarzinho da boquinha dele. Vai mesclando, você pode limpar o pincel, porque se você observa que está com muito vermelho, porque ele não tem batom, ele é só a marquinha da boca. E dentro da boquinha, você pode pôr lá no fundo uma pintinha de sépia, que dentro da boca, onde é o escurinho da boca, ele fica um pouco mais escuro. É só isso, é bem fácil. Aonde você vê que ficou uma falha, porque conforme a tinta vai secando, como eu já falei várias vezes, né, vai aparecendo um pedacinho de vermelho aqui, você vai retocando. É muito fácil de retocar. E assim nós terminamos aqui a nossa barba do papai. Agora vamos completar a nossa pintura com a neve caindo sobre a casinha, a hora mais gostosa. O que nós temos que usar? Muito branco, 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 muito branco. Então eu pego, olha, tinta e pego o pincel 454, número 14, que ele é maior. Eu vou pegar assim, os mingauzinhos, mas de quantidade grande, é mingauzão. Aí eu vou colocar o risco do desenho, já dá o movimento que tem que ser a neve. Eu vou pegando assim pelotes de tinta, olha, bastante. Ponho, olha, bem junto pode até borrar um pouquinho do sapatinho, porque a neve cai toda desigual. Aqui em volta, ó, da casinha, você vai colocando bastante branco. Pode caprichar no branco, ó. Eu pego assim um mingauzão e vai indo, ó. Eu vou cobrindo todos esses, olha, que dá a impressão da neve toda desigual. Cobrindo bem esse vermelho. E como eu já disse nas outras vezes, né? Aparecendo vermelho, você retoca. Cobrindo todo o nosso telhado com a tinta branca, eu vou, né, nessa parte de baixo aqui, fazendo uns caimentos, como se a neve estivesse caindo. Eu molho o pincel, o 454 mesmo, eu molho e puxo assim, fazendo umas gotinhas, como se a neve estivesse derretendo sobre o telhado. O próprio risco já dá essa sugestão. Na hora de riscar, não precisa nem riscar, porque nós passamos tanta tinta por cima. E nessa neve toda, como eu disse, vai repondo aonde vai aparecendo vermelho e cobre todo o nosso telhado. Assim, a nossa neve do telhado está pronta. E veja que efeito lindo que dá. Você pode pôr um pouquinho de neve aqui, também uma sujeirinha de neve aqui no topo da chaminé, porque sempre cai neve um pouquinho aqui, pelos cantinhos, aonde você achar que mereça um pouquinho de neve. E assim tá pronta. Agora nós vamos pintar a nossa lua. A lua é feita com o pincel 454, tamanho 14. Eu vou pintá-la aqui,
nessa região assim entre meio das nuvens. É muito simples. Você pega um mingauzinho pelas beiradas, olha, tinta na ponta, esse lado limpo, eu encosto, lembra da aula da uva? É a mesma coisa, nós vamos fazer como se fosse uma uva. Colocamos o pincel aqui e giramos. É muito difícil. Acabou o excesso de tinta, eu pego novamente. Eu pego, coloco o pincel aqui e giro. O importante é fazer o contorno assim bem certinho, pode ir ampliando o tamanho dela. Conforme você aperta o pincel e gira, ela vai ampliando. É só isso. Você faz mais uma sujeirinha aqui no centro, porque certamente aparece o vermelho. E depois que você fizer isso, com o pincel liner, o fininho, o pincel 422, o 000, você molha na tinta e faz uns rabichinhos assim, dando a impressão de umas nuvens saindo da lua. E depois com o pincel 454, você faz umas manchadinhas. Faz primeiro uns risquinhos e depois umas manchadinhas. E com essas manchadinhas você vai, assim embaixo da lua, fazendo como se fosse um clareamento. Olha, esse aqui é um princípio de paisagem. É muito simples. Ó, aqui embaixo é bem suave. Aqui, ó, parece assim a sombra da nuvem. E depois, no final, que você pintou tudo, retocou tudo, você faz com o dimensional, relevo, 3D, a tinta branca, né? Você vai fazendo os pinguinhos de neve, salpicando neve por todo o trabalho, que dá a impressão de que está nevando. Você salpica de neve. E assim o nosso trabalho fica pronto. Eu vou continuar dando dica de como montar, porque esse aqui é um trabalho tão bonito que merece, não é para ser pintado num pano de prato só, merece ser um panô, uma paisagem, uma coisa linda esse daqui. Então na sequência desse daqui eu vou dar dicas de como fazer o panô, como colocar o tecido, como pendurar. Então aguarde o próximo vídeo.